Hoje é 23 de maio de 2019, já passa do meio-dia, mas primeiro o trabalho, depois a diversão em tese. O Estadão de hoje traz algumas notícias curiosas. Bolsonaro remanejou o decreto dele quanto às armas, veta fuzil a civis, mas libera para as áreas rurais. Isso não passa, presidente. Não passa assim. Embora a intenção do presidente da República tenha sido aquela de revitalizar John Wayne. John Wayne, Brad Pitt, Clark Gable, que eram, nos filmes de Hollywood, os reis do faroeste, com aqueles revólveres enormes, a cinta, com a heroína cavalgando. Bolsonaro tem alguns compromissos, sim, com os agronegócios. A bancada na Câmara e no Senado, com precauções correspondentes à agronomia e à agropecuária, é muito importante e merece respeito. E faz parte também da privilegiada atuação do presidente da República o respeito àqueles que precisam defender sua posse com um cinturão bonito. A cinta é redundância, um cinturão bonito e um revólver Colt ou uma espingarda calibre 44. Daí esse remanejamento aí do decreto, que não vai passar mesmo assim. O escriba acredita que, se ficar como estava antes, seria, antes do decreto, claro, seria melhor. Bolsonaro quer dar armas a advogados, quer dar armas a quaisquer pessoas com interesse remoto na defesa pessoal. Este escriba, em 62 anos de advocacia criminal, nunca teve um problema em que precisasse utilizar uma arma de fogo. A arma de fogo tem compromisso com os gênios do mal. Então, o presidente da República não chega a lugar algum com esse decreto. Ver-se-á. A seguir, ainda no Estadão, se pode achar um subnitrato, a página A2, Política. Doutorando Witzel, que estuda judicialização na política, tem de concluir curso até agosto. É que o governador do Rio, Wilson Witzel, teria colocado em seu currículo vitae um doutorado que não fez em uma das melhores universidades lá norte-americanas, Harvard. É bom estudar em Harvard ou em Yale. Nós temos penalistas brasileiros com doutoramento em Harvard e Yale. Aquele tipo de direito penal de lá não tem nada a ver com o nosso.
mas nós estamos a tentar imitar o que praticam e ensinam lá. Paciência. Qualquer citação em inglês num tribunal do país faz boa figura. Melhor seria em latim, mas, não sendo latim, que seja em inglês. Hoje, só se fala com doc. Doc não é doutor, só se fala com documento. É preciso que o currículum vitae da criatura tenha bem incorporado um caudal de diplomas de pós-graduação, porque, a não ser assim, não se há de acreditar no postulante. Faz parte do jogo da vida. E Witzel teria colocado lá um título em Harvard que não estaria correspondendo à realidade. Ele explicou depois que era um projeto, não era um curso completado, e tem lá os seus problemas a esclarecer. Mas ele diz que teria dito que fizera o curso em Harvard e não o fez. Paciência. A Itália tem sido muito visitada por penalistas e pós-graduandos. A América do Norte agora faz vez. Harvard também e Yale. Yale é também muito procurada para galardoar a oferta de emprego dos nossos penalistas mais jovens. Faz bem, é bom, é bom. É bom que se tenha um pós-graduação completo. Isso figura muito, muito bem nos currículos dos nossos competentíssimos penalistas que já estão chegando e já chegaram há muito tempo e são muito bem recebidos na especialidade. Witzel é o governador que teria feito Harvard e não fez. A Folha de São Paulo vem aqui ainda logo depois. Quinta-feira, 23 de maio de 2019, Folha de São Paulo, página A16. Uma notícia extremamente curiosa e com nomenclatura que este escriba confessa não conhecer. Los Angeles, Washington. O estado de Washington se tornou o primeiro nos Estados Unidos da América a legalizar a compostagem humana, ou seja, o uso de restos mortais para adubar solos. Este escrivinhador confessa que todas as vezes em que vem ao escritório, passa ao lado do cemitério da Consolação, que guarda restos mortais de muita gente importante, inclusive de familiares dos quais se tem muita saudade. E quando o escriba passa à beira dos muros do cemitério da Consolação, tem admirado e muito o arvoredo lá dentro, porque o solo é verdadeiramente um local fértil ao desenvolvimento da vegetação. Isso vem naturalmente. Talvez seja por essa razão que
no Velho Oeste norte-americano, ou mesmo nas regiões mais longínquas do país, do Brasil, se costumava enterrar os mortos à sombra ou perto de carvalhos grandes, gigantescos, porque os nossos versados nessas coisas antigas sabiam que aquele pedaço de terra à margem ou ao redor do tronco da árvore querida, aqueles pedaços seriam adubados, sim, com os restos mortais, num entrelaçamento muito bonito entre a árvore crescente, a folhagem, as flores, as rosas e a lembrança dos idos. Mas o cronista não sabia que isto podia ser chamado de compostagem humana. O que se diz lá no estado de Washington diz que é preciso desenvolver-se o processo como uma conversão acelerada de restos humanos em terra. A indicação é do Partido Democrático, é uma lei. E se afirma que enterro e cremação não seriam opções ecológicas, por envolverem o uso do solo, de energia e a emissão de gases de efeito estufa, afirma Katrina Spade, fundadora da Recompose. Veja-se bem que até os restos humanos lá nos Estados Unidos da América do Norte, no estado de Washington, começam a ser utilitários para a compostagem, ou seja, para servirem de adubo, até mesmo a devolução do solo a uma situação mais fértil. Nós imitamos os Estados Unidos da América do Norte em quase tudo. Vai haver já quem se preocupe em implantar no país o sistema de compostagem, compostagem humana. Nesse sentido, Dachau, Berna e outros cemitérios múltiplos de judeus teriam servido muito bem à adubagem do solo. E o cronista se recorda, se lembra, de vez em quando, de um livro que foi best-seller, se best-seller ainda não for, Shogun, em que um contingente de japoneses e japonesas vinha pacificamente pela estrada de terra numa aldeola japonesa e, repentinamente, um deles ou uma delas tinha precisão de satisfazer uma necessidade que é uma necessidade básica em seres humanos. Menininhos, jovens, rapazes, raparigas, gente importante, gente muito importante, príncipes, princesas, presidentes da República, imperadores, todos, mas todos mesmo, de vez em quando precisam desafogar as entranhas, porque isso faz parte da falibilidade humana. E retornando à recordação de Shogun, quando alguém
nessa passagem pela terra dos entrecruzamentos entre os aldeões e aldeãs, quando alguém precisava desafogar as entranhas, o cortejo ia mais devagar à frente e aquele ou aquela necessitado se ajoelhava, arrebanhava as saias ou aquelas vestimentas amplas que os japoneses usavam e ali deixava o produto ou o rebotalho da falibilidade humana. Mas aquilo não era tirado fora, não, porque era usado para a fertilização do solo, dos abacateiros, da alface, da couve, dos morangueiros e até dos melões. Era um adubo muito, mas muito precioso mesmo. Isso diz também com os dejetos dos galináceos, não? Quem mora no território interiorano sabe que os dejetos de galinhas, patos, pintos, etc., são recolhidos e usados para adubamento do solo. Ou eram usados, sendo-se mais atual no diagnóstico da fertilização dos nossos pastos e dos nossos territórios voltados à ecologia. Isso não deixa de ser ecológico. Voltando-se aqui a esse termo recompose, restos humanos em terra. É uma empresa que desenvolveu um processo de compostagem humana, em que o corpo é colocado em um container que serve de caixão para o funeral, junto com palha, lascas de madeira e alfafa. Alfafa. Ali são criadas as condições consideradas perfeitas de umidade e oxigenação. Até dentes e ossos se transformam em composto. A Recompose, então, monitora por 30 dias o processo. Uma boa ideia para os nossos industriais ansiosos por aperfeiçoamento dos nossos produtos vegetais. Agora nós temos, inclusive, os chamados hambúrgueres vegano, feitos com vegetais, com gosto de carne, cheiro de carne e com tudo no sentido, inclusive, de que o sangue vertido seja inclusivamente parecido com o sangue real existente na carne dos porcos, leitões, etc. Um tema desastroso para uma crônica às 14 horas e 10 minutos do dia 23 de maio de 2019, numa quinta-feira, mas isso está assim na Folha de São Paulo e vai servir de título a crônica de hoje. Qual é o nome? Recompose. Recompose é o título.
Segundo a Associação Nacional de Diretores de Funerais. Nós temos associação de funerária. Em São Paulo temos alguma associação de empresas funerárias. Se não temos, é bom que tenhamos e não percamos de vista esta impulsionadora ideia, que é lei no estado de Washington, nos Estados Unidos. Vamos lá buscar o ideário para transformar isso em realidade e partirmos para a metamorfose. O corpo humano servindo de adubo industrializado aos nossos produtos que servem à ecologia dos brasileiros. Tudo com o carimbo dos Estados Unidos da América do Norte e do presidente Trump, que deve estar avalizando essa iniciativa. E com isso terminamos a crônica de hoje, que não é lá muito entusiasmante, mas diz também com o Shogun, que é um livro maravilhoso que todos devem ler. E la nave va.